Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmos 46, verso 1. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade, para mais uma lição no livro de Deus, abordando o zelo apostólico em relação ao que Jesus tinha ensinado, e entre estes pontos ensinados pelo Mestre, destacamos o batismo. E falando mais uma vez sobre o zelo apostólico em relação ao batismo, e mais propriamente o apóstolo Paulo. A gente vai perceber aquilo que, em relação ao seu próprio batismo, ele recebeu aquela palavra, Atos 22, 16. Aquela palavra do discípulo que foi visitá-lo por ordem do Senhor Jesus Cristo, quando Paulo, que tinha sido Saulo até ali, estava recém-convertido. E sua conversão, ela tinha acontecido lá no caminho de Damasco. Isto acontecera há tão poucos dias. E é interessante que ele mesmo, contando o seu testemunho, ele conta cada lance do acontecimento. Aliás, lances importantíssimos, pois ele viu Jesus. Jesus que tinha sido morto, ressuscitado, e estava assentado lá na glória. Jesus se revelou a ele, Paulo, no caminho de Damasco. Mais tarde, isso aparece como uma credencial dele. Eu vi o justo. Mas este que teve este privilégio tão grande foi ministrado por um discípulo muito simples. Nem era comentado sobre ele, mas Deus tem os seus propósitos. Ananias disse para ele: agora, por que te demoras? Isto é, você teve um encontro com Jesus, um encontro importantíssimo, e Jesus até me mandou vir aqui, me deu o endereço e eu estou aqui. E depois de tudo isto, levanta-te, porque te demoras. Levanta-te e batiza-te, lavando os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Aleluia. Porque aqui a gente percebe que, pelo fato de depois ele ter se tornado tão zeloso em relação ao batismo, ele lembrava, é lógico, desta sua experiência, da exortação que ele tivera para que ele apressasse o seu batismo nas águas. E o destaque, invocando o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Pela precisão do Novo Testamento em relação à igreja primitiva, em relação às atitudes, aos atos apostólicos. É interessante que este zelo que ele viu em Ananias, que ele aprendeu nos seus primeiros dias,
ele vai ser também incisivo em relação ao batismo dentro do seu ministério. Lembrem, aquela ocasião que ele estava preso, ele e o seu companheiro de trabalho, e naquela noite em que eles estavam cantando louvores ao Senhor, a prisão foi aberta por um tremor de terra. A terra tremeu, o cárcere se abriu, eles foram libertos milagrosamente, e o carcereiro, que era o responsável pela segurança do cárcere, veio e, lógico, ele achou que os presos tinham desaparecido e ele já ia se matar. Suicídio era a solução. Mas o apóstolo interveio dizendo: não faças tal, todos nós estamos aqui. E então o carcereiro, vendo tanta firmeza do apóstolo, tanta sinceridade no seu caráter, ele viu que Paulo e Silas não eram presos comuns, não eram ladrões nem homicidas, mas estavam presos por causa da palavra de Deus. Ele viu que estava diante de um milagre. E então ele pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? A resposta foi objetiva, foi simples. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia! A simplicidade de como obter a salvação, a simplicidade para ser salvo. Que pena, né? Hoje se cria tanto embaraço, tanto obstáculo para o pecador, para o ouvinte do Evangelho, que a pregação acaba se tornando, não a pregação, mas uma confusão. Ali, Paulo, na sua objetividade, ele foi claro. E o que aconteceu? O carcereiro creu. Ele e toda a sua família levou o apóstolo para casa, lavou e ungiu os vergões dos açoites que eram profundos no corpo do apóstolo. E o importante aqui, as escrituras apostólicas, Atos dos Apóstolos, registra que naquela mesma hora da noite, Paulo batizou o carcereiro e toda a sua família. Note a pressa que ele não tinha, que Ananias o exortou. Por que te demoras? Levanta-te, batiza-te, lavando os teus pecados. Esta mesma pressa agora ele teve na casa do carcereiro. Meu Deus, batismo pela madrugada era o zelo apostólico e era, a gente aprende aqui o valor que eles davam ao batismo nas águas, cujo valor hoje foi submetido a... Normalmente os líderes falam: batismo é apenas um rito, batismo é apenas um símbolo, é apenas uma figura. Pode ser uma figura, pode ser um símbolo, mas um símbolo de algo profundamente de valor na nossa vida espiritual. É por isso que Paulo celebrou batismos ali naquela casa até de madrugada. Hoje é só isso. Amanhã tem mais. Amém e amém.